Audiobook do livro O Desaparecimento do Universo, por Gary Hennard. Parte 2, tópico 14. Melhor do que sexo. A revelação induz à suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. O 100, livro-texto, página 7. Eu tinha percebido muitas coisas em minha vida sobre o sexo. As 3 coisas mais interessantes eram: 1. Embora o sexo fosse tão natural quanto qualquer coisa na natureza pudesse ser, as pessoas sempre estavam tentando fazer outras pessoas se sentirem culpadas em relação a praticá-lo. 2. As pessoas continuavam fazendo-o de qualquer forma, ainda que se sentissem culpadas. 3. Embora não fosse esperado que alguém dissesse isso em uma sociedade obcecada por sexo, o sexo realmente não fazia ninguém feliz. Como músico, eu conheci pessoas que se enredavam em uma quantidade notavelmente grande de comportamentos sexuais e ainda assim eram infelizes. O sexo era uma experiência muito transitória. As pessoas presumiam que outras pessoas que faziam muito sexo eram mais felizes como um resultado disso, mas isso não era realmente verdade. Se alguém parecia contente, era porque tinha algum tipo de felicidade interior que não dependia basicamente de gratificação temporária. Uma das coisas de que eu gostava sobre o curso era o fato do sexo não ser nem mesmo um ponto de debate. Não havia julgamento sobre comportamentos. A única questão era: o estudante quer ter um corpo ou espírito como uma identidade? Se alguém escolhesse o espírito, isso não significava que não podia fazer sexo. Insistir no celibato para si mesmo ou para outra pessoa seria um julgamento ao invés do perdão. Entretanto, seria perfeitamente apropriado que alguém escolhesse o celibato se quisesse. Não ter o corpo como sua identidade significa simplesmente que, em algum ponto, os estudantes deveriam se lembrar de quem eles e seus padrões realmente são. Para os apaixonados, o sexo poderia ser usado como um símbolo de união e para uma expressão do seu amor. A chave era a consciência, mesmo que essa consciência fosse temporariamente esquecida no calor do momento, de que seu parceiro não era realmente um corpo, mas Cristo. Em troca, o que elas pensavam sobre a outra pessoa era o que estabelecia sua própria identidade em sua mente. Uma vantagem poderosa de um curso em milagres é que, ao invés de meramente dizer a você para acreditar que não é um corpo, ele realmente lhe dá os meios para experienciar algo além e melhor. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto pode se sentir bem. Um objetivo principal do curso é levar o estudante a uma identidade e experiências associadas que não são desse mundo. Essas experiências não intelectuais, que são paradoxalmente o resultado dos processos intelectuais, são, na verdade, as precursoras da resposta permanente do Espírito Santo a esse mundo. A maioria das pessoas hesitaria em desistir do mundo, mas elas estariam hesitantes se recebessem um gostinho claro da alternativa? Recebendo uma experiência espiritual autêntica, elas iriam achar o mundo material uma brincadeira cruel em comparação ao que está disponível. Todas as experiências, incluindo o sexo, são estados mentais, ainda que a ilusão seja que elas acontecem no corpo. Eu me lembro de ter visitado uma igreja em Boston para ouvir a palestra de 2 monges budistas que cresceram perto da fronteira entre a Índia e o Tibete. Depois da palestra, as pessoas na plateia tiveram a oportunidade de fazer perguntas. A maioria delas eram perguntas espirituais, sutis, que as pessoas geralmente fazem. Então, uma mulher teve a coragem de se levantar e perguntar aos monges como eles podiam passar tanto tempo, em um caso 30 anos, sem fazer sexo. O monge, que tinha sido celibatário pelo tempo mais longo e que falava inglês tão bem quanto o Dalai Lama, pensou por um minuto e então surpreendeu a plateia com a sua resposta: quando você está tendo um orgasmo o tempo todo, isso não faz qualquer diferença. A partir do ponto de vista vantajoso das minhas novas experiências, eu agora podia ver a resposta daquele monge feliz em sincronia com a resposta do curso ao dilema de desistir do universo mutável e ilusório. O que o Espírito Santo oferecia era constante, em comparação com a experiência precária e não confiável de cada mente aparentemente separada. O mundo eterno de Deus não podia realmente se tornar carne temporária, exceto em sonhos irreais.
mas a carne podia ser trazida à verdade. Por causa da minha vontade de falar sobre o assunto do sexo durante nosso próximo encontro, foi com uma feliz antecipação que eu entrei em minha sala durante todo o mês de abril de 1999, sempre em expectativa pela esperada aparição de Artem e Purchá. Então, tarde da noite, do que os moradores da Nova Inglaterra chamam de Dia dos Patriotas, eu recebi a visita pela qual estava esperando. Artem: Ei, Gary. Purchá: Ei, Gary. Ei, caras, estou entusiasmado. Obrigado por virem. Parece que faz tanto tempo que eu os vi pela última vez. Purchá: Nós sempre estamos aqui, você apenas nem sempre nos vê. Falando de um tempo longo, depois dessa visita, todas as nossas 3 últimas aparições vão acontecer em dezembro. Os 3 próximos feriados de Natal, 1999, 2000 e 2001. Você já sabe o suficiente para perdoar e nós sabemos que você vai continuar no caminho que escolheu. Nesse ponto, nós estamos vindo apenas para apoiá-lo e acrescentar só algumas poucas observações para seu próprio benefício. Já que o sexo é parte do que você chama de vida, e uma vez que nós já sabemos que você quer falar sobre isso, por onde você gostaria de começar? Gary: A boa e velha Purchá, sempre direto ao ponto. Você já falou sobre como o curso ensina que a tentação quer me convencer de que eu sou um corpo, então acho que a questão é: como eu posso viver a vida normal que você disse que eu poderia viver, praticar o curso e ainda não me sentir mal sobre aquela parte da identificação com o corpo na minha vida de sonho? Artem: Lembrando-se do que isso é e perdoando-o no momento apropriado. Um sonho não é nada e o sexo não é nada, mas eu não recomendaria que você se virasse para sua parceira depois de fazer amor e dissesse: isso não foi nada. Eu sabia que estava fazendo algo errado, brinca Gary. Artem continua: Entretanto, você pode perceber qual é a verdade sempre que quiser. Por exemplo, o curso diz logo no início: fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. O Sem Livro Texto, página 16. Gary: Então tudo é fantasia, e a parte sexual dela é uma tentativa de obter prazer de uma falsa associação. Acho que parte disso é o fato de que nós fizemos um falso ídolo do sentimento sexual como um substituto para Deus. Purchá: Sim. Ouça essa citação de uma seção do texto chamada O Anticristo. J está falando aqui sobre os diferentes tipos de ídolos e o sexo certamente seria considerado um deles. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim, precisa buscar a força além de seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhares para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que tu te coloques à parte em quietude e paz. O Sem Livro Texto, página 667. Gary: Agora vocês estão realmente me deixando impaciente. Purchá: Não tenha medo, caro irmão. Como J diz, esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. O Sem Livro de Exercícios, página 258. Ele simplesmente o coloca em uma posição onde você pode pedir sua herança natural, que é muito maior do que qualquer sentimento corporal que você possa imaginar. Gary: Você sabe, antes do curso eu não teria pensado isso, mas o Espírito Santo realmente está me oferecendo algo melhor do que o sexo. Na verdade, nem mesmo se aproxima disso. Purchá: Está certo. Ao mesmo tempo, ele não busca privá-lo do que você percebe temporariamente como seus desejos. Falando de seus desejos, Karen não está aqui hoje? Não, ela foi a New Hampshire para fazer compras com sua mãe. Ela vai passar a noite lá com ela, responde Gary. Uma história plausível, diz Purchá. Engraçado, você sabe, continua Gary. Eu estava contando a ela algumas semanas atrás sobre quando eu era adolescente e fui a um baile em uma igreja católica.
Eu estava dançando uma música lenta bem perto de uma menina. De repente, uma freira veio correndo e colocou uma régua entre nós e disse: Agora, crianças, vamos deixar o espaço suficiente aqui para o Espírito Santo. Eu sempre achei isso engraçado. Artem: Sim, a maioria das religiões sempre procurou reprimir a expressão sexual, até chegar a hora de casar e fazer mais corpos para a igreja, é claro. Dizer às pessoas para reprimir seus desejos inconscientes, pré-programados, é como dizer a um pássaro para não voar. Você se lembra daquele sacerdote farisaico da Igreja Batista quando você estava na escola secundária que costumava falar contra os demônios do sexo, enquanto durante todo o tempo ele estava correndo atrás de todas as mulheres da congregação? Ah, sim, responde Gary. Nós o chamávamos de O Desprezível, vamos abençoá-las e despi-las. Artem: Então, quando você estava na escola e estava desamparadamente excitado, qual era a probabilidade de você ouvir um hipócrita como ele? Muito pequena, responde Gary. Claro, o que nos leva ao assunto que não é divertido, mas que deveríamos destrinchar rapidamente, diz Artem. Durante os primeiros 750 estranhos anos da existência oficial da Igreja, de 325 até por volta de 1088, não existia algo como uma exigência para o celibato de um padre. Então o Papa Gregório, que não tinha senso de humor, insistiu que todos os padres se tornassem celibatários, até mesmo aqueles que na época eram casados. É claro que isso traz a questão o que a decisão de Gregório pode ter tido a ver com Jota. Nada, diz Gary. Precisamente. Artem continua. Então, durante os últimos mais de 900 anos, os padres tiveram que ser celibatários. Em alguns casos isso foi bom, mas em outros levou a casos de abuso sexual que de outra forma não teriam ocorrido se os padres tivessem uma válvula de escape legítima para seus desejos sexuais. O universo ilusório é um lugar de tensão e liberação. Isso é dualidade. Você vê isso através do que chama de natureza. Você até mesmo o encontra na música. Não é natural fazer alguém desistir de certos tipos de comportamentos até que esteja, por si próprio, completamente pronto para isso. E nem é necessário, de qualquer forma, no caso da maioria dos padres. E sim, existem abusadores de crianças que não deveriam ser padres, não importando quais sejam as regras. Agora, com o curso, a tensão é liberada pelo perdão, mas até que uma pessoa tenha bastante proeficiência nisso, não deveria ser esperado que ela desista da maioria dos seus desejos terrenos. Isso é algo que vem naturalmente com a maturidade da mente, que está num estágio avançado no caminho do perdão verdadeiro. Até mesmo Jota nem sempre foi celibatário, e embora ele não precisasse de sexo nos últimos poucos anos de sua vida, ele foi casado durante os 15 anos finais. Como é? Pergunta Gary. Artem: Hoje vocês acham essa ideia incomum. Entretanto, se você estivesse lá há 2000 anos, o que seria muito incomum seria um homem judeu da idade de Jota não ser casado. Foi só 1000 anos mais tarde que o Papa decidiu que uma pessoa tinha que ser celibatária para ser padre. Só por causa da sua visão deturpada da história, juntamente com séculos de projeção do pecado e da culpa inconscientes sobre o sexo, vocês agora veem a ideia de Jota ter sido celibatário como uma necessidade. Eu não ligo a mínima para isso, diz Gary. Pode ser que outras pessoas o façam. Artem: Então vamos mostrar como realmente aconteceu. Toda a ideia sobre o sexo ser uma coisa ruim nunca veio de Deus e nunca veio de Jota. Se você pensar que há algo errado com o sexo, então também pode pensar que há algo errado em ingerir alimentos. Ambas são atividades normais para um corpo e qualquer ideia em contrário foi criado completamente pelas pessoas, não inspiradas espiritualmente. Entretanto, é perfeitamente apropriado para algumas pessoas desistirem do sexo se elas próprias se sentirem inspiradas a fazê-lo, como uma forma de expressão do que elas realmente são. Sim, eu estive pensando sobre isso recentemente, diz Gary. Diga, com quem Jota era casado? Com aquela moça, a Maria Madalena? Artem: Na verdade, era. Muitos, hoje em dia, pensam nela como sendo uma prostituta. Não que a Bíblia diga isso. Ela não o faz. A Bíblia continha tantas prostitutas que as pessoas presumiram que Maria Madalena era uma delas. Ela não era. Ela era a esposa amada de Jota.
Acidentalmente, pela lei judaica naquela época, o corpo de uma pessoa morta só podia ser ungido pelos membros da sua família. E se você olhar em seu Novo Testamento, vai descobrir que, embora o corpo de Jota não estivesse mais lá, Maria Madalena recebeu permissão de ir até a tumba para ungí-lo. O que isso lhe diz? Muito interessante, diz Gary. Artem. O ponto principal é simplesmente que as pessoas têm muitas presunções, mas Jota não veio ao mundo para iniciar alguma religião para que as pessoas pudessem tornar outras erradas por terem corpos e quererem usá-los. Ele ensinou o perdão e ainda o faz para ensinar às pessoas a total insignificância do corpo e guiá-las à sua verdadeira identidade como Cristos. Gary. Então eu posso viver e perdoar simultaneamente? E é possível ter tanto uma ereção quanto uma ressurreição? Diz Gary. Artem. É verdade, só que não ao mesmo tempo. Em algum ponto você vai ter que escolher o corpo ou o espírito de uma vez por todas. Porchat. Falando sobre corpos, realmente não importa quais são as preferências sexuais de uma pessoa ou o que ela está fazendo. Nesse momento, certas partes do corpo são mais importantes para você, mas nenhuma parte do corpo é realmente mais importante do que qualquer outra. Elas realmente são todas a mesma coisa, na irrealidade. Acidentalmente, isso se aplica àquele seu fetiche. Gary, você quer dizer minha atração pela barriga de uma mulher e por seu umbigo? Sim, diz Porchat. Essa fixação é muito mais comum no Oriente Médio a propósito. Você deveria entender que as pessoas fazem associações na mente, mas elas são encenadas no nível da forma para fazer as pessoas se sentirem de determinada maneira. Algumas vezes elas são destinadas a fazer você se sentir diferente e, portanto, culpado. Não é geralmente conhecido que existem 2 estágios de desenvolvimento sexual para os corpos humanos. Todos sabem sobre o segundo estágio, que é a puberdade, mas a maioria das pessoas não percebe que as preferências sexuais geralmente são determinadas durante o primeiro estágio de desenvolvimento sexual, e isso acontece quando você é apenas uma criança. Por exemplo, e mantendo em mente que seus pais são um substituto criado para seu relacionamento com Deus. Uma criança pode estar brincando perto dos pés de sua mãe e fazer uma associação inconsciente entre os pés e ela. Então, quando ela atinge a puberdade, descobre que fica excitada com os pés de uma mulher. Sua mãe simbolizou Deus e os pés simbolizavam sua mãe. É apenas uma falsa associação e substituição depois da outra, e é frequentemente muito simples, mas então isso é negado e projetado. Toda a coisa foi decidida antecipadamente, mas é assim que parece ser ensinada no mundo. No seu caso, você tem algo com o umbigo de uma mulher. Tudo aquilo que excita uma pessoa sempre aponta para uma idade muito precoce e para algo que era uma associação, que depois se tornou uma memória inconsciente. Essa associação, então, volta à tona mais tarde na forma de um desejo sexual específico. Gary. Isso faz sentido, eu me senti diferente algumas vezes por causa disso, e acho que isso é equivalente a se sentir culpado. Obviamente, o perdão é a resposta correta. Porchat. Sim, lembre-se, não importa quais sejam suas preferências, o curso não é sobre mudar seu comportamento. Se o seu comportamento mudar, então seja assim. Se não mudar, não se preocupe com isso. Você pode nem mesmo querer isso. O importante é entender sua total inocência. Obrigado, diz Gary. Artem. Falando sobre associações, um homem faz uma conexão entre o céu e o útero de sua mãe. Essa conexão também existe para a mulher, mas aparece mais na forma de um homem querendo entrar dentro da mulher e, algumas vezes, a mulher desejando isso também. Gary. Isso explica porque um homem nasce através da vagina da mulher e então passa o resto da sua vida tentando voltar para lá. Artem, estou feliz que você tenha dito isso. Gary. Falando de preferências, como pode um muçulmano do Oriente Médio ter 4 esposas e nós americanos temos apenas uma? Artem, na verdade vocês têm permissão de ter 4 esposas nesse país, só não todas de uma vez. Ah, sim, diz Gary, talvez seja mais divertido dessa forma, é melhor continuarmos. Estou me metendo em encrencas aqui. Você, Gary, nunca, brinca Artem. Ei, Porchat, você tem algum conselho para as mulheres sobre o sexo? Diz Gary. Sim, tenham cuidado com a serpente de um olho só. Engraçadinha, mais alguma coisa? Porchat continua. Você não tem que se preocupar com as mulheres e o sexo. Elas falam umas com as outras sobre isso, é praticamente um culto. Não tendo o vírus macho, elas geralmente ajudam umas às outras.
Mais uma vez, em algum ponto, tudo volta ao perdão. Gary: você sabe, eu sempre pensei que quando ficasse mais velho iria me estabelecer e ter 3 filhos. Você sabe, um de cada vez e criar uma família. Agora não tenho certeza. Tenho a impressão de que todos os relacionamentos especiais dependem de um passado e de um futuro, assim como acontece com todo julgamento. Não estou dizendo que acho que exista algo errado com as crianças, apenas que não tenho mais certeza sobre a necessidade de tê-las. Artem: continue a se unir com Deus, Gary, e receberá orientação sobre esse assunto. No final das contas, um salvador do mundo se une com Deus, da mesma maneira de que uma freira se casa com Jesus, mas não é necessário que você faça isso exatamente nesse momento se não estiver pronto. Se isso ajudar, Gary, você já é pai. Quem disse isso? Eu nego tudo, brinca Gary. Artem continua: eu não quero dizer esse tipo de pai, companheiro. Quero lembrá-lo sobre essa afirmação interessante do livro de exercícios. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por sua liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha sua paternidade contigo, que és seu filho, pois Ele não faz distinções entre o que é Ele mesmo e o que ainda é Ele. O que Ele cria não está à parte dele e, em lugar algum, o Pai chega ao fim para dar início ao Filho, como algo separado de si mesmo. O 100 livro de exercícios, página 256. Gary: legal, você está dizendo que eu vou mesmo chegar a ser exatamente como Deus quando estiver no céu? Sim, responde Artem, exatamente como Ele. Gary: isso vai ser impressionante, não vai? Artem: você entendeu. Continue se preparando com seu perdão e quando estiver pronto para voltar ao seu estado natural estará lá com Deus. Essa é a sua promessa, não apenas a nossa. Conforme J continua para instruí-lo, na mesma lição do livro de exercícios: nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera tua mente e contemplarás um mundo liberado. Purchá: então, irmão, você tem mais alguma pergunta antes de voltarmos para o lugar de onde viemos? Gary: nada em que eu possa pensar nesse exato momento. É engraçado como as coisas ficam quando são colocadas na perspectiva correta. Quando eu era um garoto, costumava pensar que minha geração era muito mais legal que a dos meus pais. E meus pais eram músicos. Agora consigo ver que cada geração pensa que inventou a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Antes de se dar conta disso, eles já tiveram um bando de filhos que crescem e pensam que eles inventaram a música e o sexo e que seus pais não são legais. Purchá: muito observador, é tudo uma questão de estilo e hormônios. A ideia real por trás disso, que é a ideia da separação do ego, permanece a mesma. Seu trabalho é substituir essa ideia com o amor do Espírito Santo. Gary: sim, e acho que eu avalio agora o quanto a mente é poderosa, até mesmo no nível da forma. Eu estava lendo nos jornais que as meninas estão mostrando sinais de puberdade em idade mais precoce. Os cientistas estão procurando razões físicas como genética e ambiente social. O que seus métodos nem os deixam considerar é que a mente é responsável por isso, e que o bombardear todas as pessoas com ideias sexuais apenas porque é a melhor maneira de vender mercadorias é realmente provocar mudanças nos corpos das meninas. Não estou dizendo que para justificar um julgamento sobre o sexo, mas acho que isso mostra que a mente dirige o corpo, não a genética, o ambiente ou a evolução. Artem: o que você está dizendo é verdade. A identificação com o corpo reforça a si mesma e a identificação com o espírito libera o corpo. Cada pessoa tem que fazer sua escolha pessoal. Perdoe as figuras do sonho, meu irmão, e sua recompensa será seu ser. Purchá: talvez seja melhor deixar você com uma afirmação do texto que vai lembrá-lo de seu caminho para casa. Vamos vê-lo por volta do Natal. Até lá, lembre-se do seu propósito, que é o do Espírito Santo. E lembre-se dessas palavras. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. E lá, ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali, em paz. Mesmo a salvação tornar-se-á um sonho e sumirá da tua mente. Pois a salvação é o fim dos sonhos, e com o término dos sonhos, ela não terá mais significado. Quem, desperto no céu, poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação? O 100 livro texto, página 375.